Por volta do início da era cristã, a expansão do Império Romano promoveu o encontro da filosofia grega com o pensamento judaico e com o cristianismo. Neste contexto, foram se fundindo estas mais variadas tendências filosóficas e teológicas, inclusive com o surgimento de muitas seitas, de muitas dissidências, né? É que nós vamos encontrar a contribuição de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um jovem intelectual muito curioso. Em sua busca pela verdade, integrou-se a várias seitas e doutrinas. Mas foi no cristianismo que encontrou seu porto seguro, tornando-se, inclusive, bispo de Hipona. Embora apoiado nos princípios do cristianismo, ele faz uma reavaliação deste pensamento helenístico, apoiando-se nas grandes teses do platonismo. Para Platão, o mundo concreto, que conhecemos a partir de nossos sentidos, é uma reprodução imperfeita do mundo das ideias. Essas ideias são as essências dos seres. Segundo sua concepção, cada cavalo tem seus atributos, tais como cor e tamanho. Apesar de suas diferenças, o que os une é a ideia perfeita de cavalo, que tem existência concreta no mundo das ideias, um mundo que existe de toda a eternidade. Qual a diferença entre Santo Agostinho e Platão? É que Santo Agostinho vai introduzir a ideia do criacionismo. Quer dizer, qual a novidade? Não tem mais o mundo das ideias. O mundo das ideias vai ser substituído pelo mundo da consciência divina. Ou seja, Santo Agostinho, assim, sem muita cerimônia, cristianiza o platonismo. O pensamento de Santo Agostinho vai se tornar, então, as bases filosóficas, éticas do pensamento ocidental. Atribui-se a Santo Agostinho a criação do primeiro currículo e de uma primeira normatização do ensino. Santo Agostinho foi um dos primeiros filósofos a escrever um tratado especial sobre a educação, o De Magisto. O Santo Agostinho explica o conhecimento humano pela sua teoria da iluminação. O que diz essa teoria? Diz o seguinte, que a nossa consciência, quando elabora, quando constrói os seus conceitos, ela não está fazendo uma abstração a partir da realidade, nem está tendo uma lembrança de uma ideia pré-existente, mas está naquele momento recebendo uma iluminação divina. No esforço de conhecimento, nesse esforço espiritual de inteligência, nossa consciência recebe uma influência divina. Graças à bondade de Deus, compartilhamos então o próprio conteúdo presente na consciência divina. E assim, elaboramos o conteúdo do conceito que tentamos apreender. Nesta sua concepção e nesta sua explicação do processo do conhecimento, o que Santo Agostinho está querendo mostrar é que mais que a razão, mais do que o conhecimento racional, o que importa é a adesão pela fé. Então, eu não tenho que pedir da razão que ela comprove a verdade. Eu já tenho a verdade, eu devo aceitá-la tal e qual ela nos foi transmitida pela Bíblia. A razão deve ser vista como um auxílio a mais dado pela divindade. Mas o que Deus realmente quer é a aceitação pela fé. A razão passa a ser um instrumento que vai subsidiar, ajudar o homem nesta sua tarefa. E aí entra também a própria educação, né, que Santo Agostinho vê através, sobretudo, com os recursos da linguagem, né, que vai ajudar o homem a organizar estes seus conhecimentos, mas
que ele recebeu fundamentalmente graças à revelação e que ele aceita através da fé. Para Santo Agostinho, a educação deve ser o esforço de aprimoramento da essência humana, para levar o homem à perfeição e, assim, aproximá-lo de Deus. É, portanto, uma educação integralmente voltada para o aprimoramento religioso e espiritual do homem, sem nenhuma finalidade material, política ou social. É uma pedagogia a serviço do desenvolvimento da fé e da espiritualidade do homem. No Império Romano, não havia propriamente um sistema organizado e público de educação. A educação era uma tarefa familiar, desenvolvida através de mestres particulares, não havendo a preocupação de uma educação destinada a toda a população. Isto vai começar a ocorrer justamente a partir da queda do Império Romano e é uma missão que sobrou para a Igreja. Com o desmoronamento do Império Romano, a Igreja assume a tarefa de realizar um trabalho civilizatório. A seu ver, esse trabalho deveria ser feito por meio da educação. E para isso, a Igreja precisava de uma pedagogia, precisava de um método. É que começa a surgir, então, a organização destes elementos. Inicialmente, oriundos do pensamento agostiniano, que dá origem aos primeiros currículos de que se tem notícias na Baixa Idade Média e que vão sistematizando e organizando os conhecimentos, obviamente todos convergindo para a formação teológica, que é o que a gente tinha visto, a ideia de formar o cristão, de convertê-lo para que ele integrasse a comunidade espiritual do cristianismo. Mas é evidente que para isso a Igreja precisava destes elementos mais culturais, desses elementos humanísticos, literários, que foram formando então os primeiros currículos. A escolástica foi o corpo doutrinário e a metodologia pedagógica, formados ao longo do milênio da Idade Média. Na escolástica se formou o sistema educacional do Ocidente. Eram dois os objetivos: integrar as populações pagãs à nova cultura e levá-las à adoção da fé cristã. Enquanto Santo Agostinho vai fazer esta retomada da tradição helenística, apoiando-se no pensamento platônico, séculos mais tarde vamos encontrar Santo Tomás de Aquino, também um jovem talentoso que, abandonando a vida familiar, a vida política importante de sua família, entrou para a congregação, para a ordem dos dominicanos, e tendo se dedicado igualmente ao estudo da filosofia e com o intuito de fazer esta síntese entre o pensamento helênico e o cristianismo. Mas, ao contrário de Santo Agostinho, ele vai se apoiar fundamentalmente no pensamento de Aristóteles. Se para Platão as essências são ideias existentes de toda a eternidade, que têm uma natureza separada da realidade concreta, para Aristóteles só existe o mundo em que vivemos. Aristóteles valorizava a inteligência humana como única forma de alcançar a verdade. Santo Tomás de Aquino quis mostrar que o naturalismo de Aristóteles era obra divina e que não havia nenhuma incompatibilidade entre o real conhecido pela razão, como pregava Aristóteles, e o real criado por Deus. Então, o Santo Tomás de Aquino vai construir uma grande obra teórica em que ele se empenha de fazer uma releitura e uma reescritura do aristotelismo
mostrando que as teses de Aristóteles não são teses ateísticas, mas ao contrário, ele descreve muito bem como a natureza se apresenta, e como ela se apresenta, ela foi assim criada por Deus. Consequentemente, não vai haver nenhum conflito também no campo do conhecimento. Tudo que nós conhecemos pela razão é plenamente compatível com aquilo que nós aceitamos pela fé. A religiosidade e a obra de Santo Tomás de Aquino são menos emocionais do que as de Santo Agostinho. Teve uma vida curta, mas extremamente produtiva. Tido como um homem de grande inteligência, foi o principal influenciador do pensamento da Igreja Católica, a partir do século XIII. Promoveu a síntese entre cristianismo e a filosofia aristotélica e sustentava que fé e razão deveriam estar unidas para levar o homem até Deus. Para Santo Tomás, Deus não intervém no conhecimento, no ato de conhecimento. Aí é bem diferente de Santo Agostinho. Então, para Santo Tomás, a teoria do conhecimento é a mesma teoria de Aristóteles, ou seja, nós conhecemos através de um processo contínuo de abstração a partir daquilo que nos é dado pelos nossos sentidos, seja eles quais forem, a visão, a audição, o tato, etc. Utilizando nossos sentidos, conhecemos aquilo que os objetos têm de peculiar e construímos seus esquemas mais universais. O conceito é a representação universal do objeto e expressa a sua essência. Essa produção do conhecimento é um processo da natureza humana, sem a interferência divina e sem a lembrança de um mundo das ideias. Agora, o ser que é conhecido, ele existe de forma concreta. Ele é conhecido abstratamente, mas ele existe de forma concreta. E que foi a ilusão do platonismo, de confundir a universalidade do conceito, né, com a universalidade da ideia, como se a ideia fosse uma entidade real. A ideia é só um conceito, ela não é o ser, né? E quem é universal é o conceito, não o ser. Todo ser é singular, é concreto. Quando utilizamos a expressão ser humano, estamos utilizando uma expressão simbólica, que traduz o conceito genérico de ser humano. Ela não tem uma existência independente e concreta, só existe nos homens concretos, ou seja, cada indivíduo que pertence à espécie humana realiza essa essência, mas cada um é um ser particular. Santo Tomás concorda com Platão e Agostinho de que todos os seres agem de acordo com o seu ser. Inclusive, ele forjou um bordão clássico na metafísica medieval de que o agir decorre do ser. Quer dizer, cada ser age de acordo com a sua essência. Voar ou viver embaixo d'água são impossibilidades para o homem, pois não fazem parte de sua natureza. Da mesma forma, Santo Tomás de Aquino diz que no âmbito da ética e da política, vamos agir de acordo com os limites de nossa natureza, determinada por nossa essência. Mas, no caso do homem, essa natureza contém a liberdade, ou seja, ser livre para agir da forma certa ou errada. É uma característica da essência humana. Isto significa que não basta agir, no caso do homem. Eu não vou ficar sendo levado, eu não vou me realizar pela ação mecânica das forças naturais que, por exemplo, determinam o meu corpo. No caso do agir humano, eu preciso introduzir este elemento a mais, esta intencionalidade que vem da minha condição de ser dotado de vontade livre.
E é nesse contexto da ação que nós podemos entender também a questão da educação. A educação deve ser um instrumento, uma via para a ação. Para a pedagogia tomista, os valores que devem ser implementados na educação são aqueles vinculados à essência dos homens. Acredita que o homem agirá melhor quanto mais conhecer sua natureza, que promoverá o bem quanto mais conhecer o bem. Daí a importância que o conhecimento e os chamados conteúdos têm nesta pedagogia. Por isso que a pedagogia tomista, que acabou sendo considerada como uma pedagogia clássica, uma pedagogia tradicional, valoriza muito o conhecimento, o produto do conhecimento. Porque à medida em que eu tenho esses conhecimentos, eu posso então livremente adequar a minha vontade a eles. Tanto para Santo Tomás de Aquino como para Santo Agostinho, esse conhecimento levará o homem para mais perto de sua perfeição e, consequentemente, o aproximará de Deus. E o que eu estou tentando com os investimentos pedagógicos? Fazer com que a criança se realize, quando chegar à idade adulta, à fase adulta, realize plenamente a sua potencialidade. A essência dela define uma potencialidade. Mas como esta essência não é pré-determinada, como faz parte desta essência ser livre, evidentemente que eu preciso direcionar, inclusive com o apoio do conhecimento, direcionar o meu modo de ser e o meu modo de agir para que ele fique de acordo com estes valores que nós podemos ler inscritos na nossa própria condição humana. Então é assim que o tomismo vê o papel da educação. Ele não é educar, conhecer para contemplar, não é para lembrar de nada, é pura e simplesmente para que nós possamos realizar um autoconhecimento, e, consequentemente, aprimorar cada vez mais a nossa condição de humanos. Que, como nós vimos, que para toda a escolástica medieval, ser plenamente humano, para eles, significava ser historicamente cristãos. Apesar de terem vivido em épocas com contextos culturais já bastante diferenciados e a uma longa distância no tempo, estes dois pensadores têm um grande lastro em comum, que poderíamos sintetizar dizendo que um mesmo fundamento metafísico voltado para uma mesma pedagogia cristã. O seu grande objetivo, que vai ser implementado principalmente através da educação, pela mediação da educação, é justamente de levar o homem a realizar a sua essência, deixando muito claro que a realização desta essência, tanto para a tradição platônica como para a tradição aristotélico-tomista, significava levar o homem a um maior grau de perfeição. E esta perfeição do homem, esta realização da sua essência, era exatamente um maior grau de espiritualização. Na tradição platônica agostiniana, a essência está separada do mundo da realidade concreta. Já na concepção aristotélica tomista, ela se realiza em cada ser do mundo da realidade concreta. Apesar dessa diferença, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino compartilham da ideia de uma pedagogia essencialista, ou seja, já que todos os seres agem de acordo com sua essência, a educação deve levar o homem a conhecer sua essência para ser levado à perfeição, e assim em direção a Deus. Portanto, a pedagogia cristã que vai se instaurando desde os inícios da Idade Média e, sobretudo, graças, sobretudo, justamente à contribuição de Santo Agostinho
e depois a contribuição posterior de Santo Tomás de Aquino, exatamente de não só formar o homem, mas formar um homem cristão, ou seja, aquele ser humano cuja essência se aproxima cada vez mais pela sua espiritualidade da própria condição divina. Mesmo reconhecendo, como faz a crítica contemporânea, as limitações do pensamento escolástico, tanto na sua versão tomista como na sua versão agostiniana, porque lembrando que eles têm uma unidade, uma convergência, este modo de pensar, ele atravessa muito a cultura contemporânea. Quer dizer, mesmo entre as pessoas que não são religiosas e que não são cristãs, né, há um modo de pensar metafísico que ainda sustenta a nossa cultura popular. O pensamento metafísico é aquele que está para além daquilo que é percebido pelos nossos sentidos. Dizendo de outra forma, o pensamento metafísico é o pensamento por essências, que acredita encontrar, para além do que é dado aos sentidos, uma realidade que sustenta o aparente. O pensamento filosófico e também o pensamento pedagógico contemporâneo vai fazer muito essa distinção, e aí estamos muito mais apoiados na tradição da modernidade, em separar a esfera da fé, a esfera da crença, a esfera da religião, a esfera da teologia, das demais esferas que constituem a realidade humana e o conhecimento humano na atualidade. E, consequentemente, é preciso fazer uma avaliação crítica, sobretudo das implicações, dos fundamentos e das implicações pedagógicas deste pensamento escolástico. E por isso mesmo ele é objeto de uma revisão crítica, tanto na sua operacionalidade pedagógica, um questionamento desta pedagogia escolar, mas também uma revisão dos seus fundamentos. Mas evidentemente que é preciso reconhecer esta presença e também exorcizá-la, quer dizer, é preciso um esforço para a superação do pensamento propriamente metafísico, que certamente não dá conta de explicar todos os problemas e todas as contradições que nós enfrentamos, continuamos enfrentando na existência humana.